Hoje eu vou mostrar como criar tabelas simples no Excel fazendo um controle financeiro mensal. Aí no final você vai poder preencher com tudo aquilo que ganha e tudo aquilo que gasta no mês. Ou seja, todas as suas receitas e despesas mensais fixas. Para começar, eu vou deixar a primeira coluna e a primeira linha vazias. Isso não é necessário não, eu só vou fazer assim para ficar mais bonito visualmente mesmo. Então, na célula B2, eu vou escrever o título dessa planilha. Controle financeiro mensal. Eu vou deixar tudo em maiúscula mesmo para dar mais destaque, já que é um título, né? Depois a gente formata o texto. Agora eu vou pular uma linha. Na célula B4 eu vou começar a criar a tabela de ganhos. Se você não sabe qual que é o nome da célula que está selecionada, é só olhar aqui, ó. Beleza. Então eu vou escrever o título Ganhos. Na célula de baixo, eu vou colocar nome e do lado o valor daquele ganho. E para fazer a tabela de custos é do mesmo jeito. Eu vou começar pulando uma coluna, né, para separar as duas tabelas. E aí, aqui na célula E4, eu vou colocar o título da tabela, custos. E embaixo a mesma coisa da tabela de ganhos, nome e valor. Voltando para a tabela de ganhos, eu vou deixar um espaço grandinho aqui para colocar os ganhos mensais. E na célula B32 eu vou digitar total de ganhos, que aqui depois a gente vai fazer uma soma de todos os ganhos mensais. E eu vou fazer a mesma coisa na tabela de custos, só que eu vou colocar o total na célula E34. Ok, agora já dá para começar a formatar as tabelas. Primeiro eu vou mostrar como aumentar o tamanho de uma coluna. É bom deixar as colunas de nomes maiores, porque a gente vai ter que escrever bastante coisa nelas, né? Se você passar o mouse em cima das letras que definem cada coluna, o cursor do mouse vai mudar. Quando você deixa ele na divisória entre duas colunas, ele fica com esse formato esquisito aqui, ó, com uma seta para cada lado. Com ele desse jeito, clicando e arrastando, você define o tamanho da coluna. Até aparece essa janelinha aqui, ó, indicando o tamanho exato. Eu acho que 43 está bom. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra coluna, só que tem um outro jeito de definir o tamanho. A coluna que eu quero aumentar é a E. Então eu clico na letra E com o botão direito e seleciono largura da coluna. Assim dá para digitar o valor exato que você quiser. Então eu vou colocar 43. Detalhe, dava para fazer isso com as duas ao mesmo tempo. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao que era antes aqui para a gente fazer. Para selecionar mais de uma coisa no Excel, você clica na primeira, segura Ctrl e clica no que mais quiser. Por exemplo, para selecionar várias células diferentes, é só clicar na primeira, segurar Ctrl e clicar nas outras que quiser. Dá até para selecionar intervalos de dados também. Então, no nosso caso, se eu clicar no título da coluna B para selecionar a coluna inteira, segurar Ctrl e clicar no título da coluna E, as duas são selecionadas. Agora, clicando com o botão direito no título de uma dessas duas, aparece a janelinha. Em largura da coluna, é só digitar o tamanho. Eu vou aumentar um pouco as colunas de valor também. Eu acho que no tamanho 14 fica bom. Beleza. Agora eu vou selecionar nome e valor desse lado. Para colocar em negrito, é só clicar nesse botão aqui. Eu também quero deixar o texto centralizado. O alinhamento de texto fica nessa parte aqui. O primeiro botão alinha à esquerda, o do meio deixa centralizado e o último alinha à direita.
Clicando no do meio fica centralizado. E esse é o alinhamento horizontal. O Excel também tem alinhamento vertical, para o caso de você aumentar o tamanho de alguma linha. Assim, o texto pode ficar embaixo, no meio ou em cima, naquela célula. E para fazer isso, são esses 3 botões aqui em cima. Então, os 3 botões de baixo são alinhamento horizontal e os 3 de cima, alinhamento vertical. Ah, e se você quiser, tem como fazer esse alinhamento para a linha inteira de uma vez, ao invés de fazer primeiro para uma tabela e depois para outra. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar como é que é. Da mesma forma que acontece com as colunas, se você clicar no número que define uma linha, seleciona a linha inteira. Aí é só fazer a formatação que já aplica a todas as células dessa linha. Agora eu vou deixar os totais em negrito. Primeiro o total de ganhos, e eu já vou selecionar, inclusive, onde vai ficar o valor aqui. Agora o total de custos. E agora eu quero que o título de cada tabela fique centralizado com relação àquela tabela. Mas se eu selecionar esse título aqui e clicar em centralizar, ele só vai ficar centralizado na coluna B. Como eu arrumo isso? No Excel existe esse botão mesclar e centralizar. O que significa mesclar? Se você selecionar essas 2 colunas e clicar no botão, elas passam a agir como uma célula só. Então o título fica aplicado à tabela de ganhos inteira, e não só a uma coluna. Se a tabela tivesse, 5 colunas, era só selecionar todas e mesclar. Aí elas passariam a agir como uma célula só. E eu vou fazer a mesma coisa na tabela de custos. Agora, como a gente já sabe a quantidade total de colunas que vão ser usadas nessa planilha, dá para selecionar aqui em cima e mesclar todas. Assim o título já fica no lugar certo. E agora as tabelas vão parecer tabelas de verdade. Mas primeiro eu vou arrumar o título principal. Para dar um destaque maior, eu vou deixar a fonte com o tamanho 20. É aqui que você faz isso. Eu também quero que ela fique em negrito. Para ficar ainda melhor, dá para mudar a cor de fundo da célula. É aqui que define a cor de fundo. Se clicar, vai ficar amarelo, que é a cor padrão do Excel, como está mostrando aqui. Mas se você clicar na setinha do lado, dá para escolher outras cores. Eu vou deixar preto. E para dar um destaque maior, eu vou mudar a cor da fonte aqui. Eu vou colocar branco. O título Ganhos eu acho que vai ficar bom com um azul mais escuro de fundo. E eu vou deixar um azul bem claro na fonte. Eu poderia deixar branco também, mas vou colocar um azul mesmo. E eu vou colocar em negrito também. Nome e valor, eu vou deixar o fundo com o mesmo tom de azul claro que eu coloquei na fonte do título de cima. Mesma coisa no total de ganhos. Agora, bora formatar a tabela de custos. O título eu vou colocar em um tom mais de vermelho ou marrom. E o nome e valor eu vou deixar mais claros. Mesma coisa no total de custos. E para as tabelas parecerem tabelas de verdade, falta colocar as bordas, né? Para fazer isso, primeiro você seleciona a tabela toda e aqui nesse botão você define quais bordas quer colocar. Dá para colocar só as bordas externas, só as bordas internas, só a borda de baixo, a borda da lateral esquerda, do jeito que você achar melhor. No caso, eu vou colocar todas as bordas. Haha! Estamos chegando lá!
Agora vamos supor que você queira tirar as bordas. É só selecionar as células e aqui clicar em Sem borda. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Beleza. Agora é só fazer o mesmo na tabela de custos. Certo. Hora de começar a preencher as tabelas. No caso, você tem que colocar os seus ganhos e os seus custos. Eu vou colocar aqui só alguns exemplos de coisas que você pode pôr. Só lembrando que essa planilha é para controlar os ganhos e custos fixos, ou seja, tudo aquilo que você recebe e gasta todo mês, fixos. Então, bora lá. Em ganhos, eu vou colocar salário no valor 3.000. E aí o que isso significa? Significa que o seu salário mensal é de 3.000. Depois eu vou colocar vale alimentação. Vamos supor que você receba 400 de vale alimentação por mês. Coloca aqui 400. E vamos supor que você tenha alguns investimentos e que esses investimentos rendam para você uma média de uns R$ 35 por mês. Então vou colocar aqui dividendos. E no valor 35. E vamos supor também que você venda, não sei, uns doces e que ganhe uns R$ 500 por mês com a venda desses doces. Então eu vou colocar aqui, venda de doces, 500 no valor. Beleza. Agora bora calcular o total. No Excel, toda fórmula começa com igual. Isso é muito importante. Toda fórmula no Excel começa com igual. Então, depois de digitar o igual, você poderia fazer tipo isso aqui, ó. Clicar na primeira célula de valor, digitar um mais, clicar na segunda célula, digitar mais, clicar na terceira célula, mais, e ir fazendo isso em todas as outras até acabar. Quando apertar Enter, o resultado já aparece aqui. Só que isso não é nem um pouco prático, né? O Excel existe para facilitar a sua vida. Ele tem várias fórmulas que você pode usar em diversas situações. No caso, para fazer uma soma, existe a função soma. Para usar, como se trata de uma fórmula, é só colocar o igual e ir digitando o nome da fórmula. Aqui, já apareceu aqui, ó, soma. Então, para usar, você clica 2 vezes e o Excel completa o nome aqui para você. E ele já até abre o parêntese. Beleza, depois que você coloca uma fórmula, você tem que ver o que ele te pede. No caso da fórmula soma, ele pede o que você quer somar. Como nesse caso aqui todos os valores estão um em cima do outro, você pode simplesmente selecionar todo esse intervalo aqui. Aí é só fechar o parêntese e apertar Enter. Perfeito. Agora, se você adicionar algum valor, ele já vai calcular automaticamente para você. Mesma coisa se, por exemplo, o seu salário aumentar. Ele calcula automaticamente também. Mas, ok, eu vou deixar como estava antes. Só que esses valores aqui, eles estão meio estranhos, não estão não? Eles estão meio feios. Se você selecionar todas as células de valores e clicar aqui onde está escrito geral, aparecem várias opções de formatação. Clicando em moeda, pronto, ele já formata tudo como moeda. Bem melhor, né? Como aqui na tabela de custos vai ser igual, eu já vou fazer essa formatação de moeda aqui. Ah, e já dá para criar a fórmula de soma também. Tá dando zero porque não tem nada ainda, né? Conforme a gente for digitando os custos aqui, ele já vai somar automaticamente. Então, bora lá. Alguns exemplos de custos. Caso você more de aluguel, vou colocar aqui apartamento. R$ 1.000. Condomínio. 200. IPTU. 50.
água, 100, eletricidade, 150, gás, 50, supermercado, 400, farmácia, 50, transporte, 50, internet, 100, Netflix, 40, cabeleireiro, 50, manicure, 50, plano de telefone, 50. E aí, né, como a gente já viu lá na tabela de ganhos, você tem investimentos. Você investindo todo mês, dá para colocar aqui como um custo fixo. Na verdade, você não vai gastar o dinheiro, né? Mas é um custo fixo. Você tira do seu dinheiro para poder investir, para poder render lá na frente. Então eu vou colocar aqui como um custo fixo. Vou colocar uns R$300, tá bom. E terminar com Amazon Prime, talvez? R$20. Beleza. Agora, aqui embaixo, na célula B34, dá até para colocar uma informação bem importante. A quantidade de dinheiro que sobra para você todo mês. Para fazer isso, como é uma fórmula, é só colocar igual, clicar no total de ganhos, menos o total de custos. Assim você vai ter o cálculo dos seus ganhos menos os seus custos, beleza? E para deixar melhor, dá para formatar também. Eu vou colocar o fundo amarelo, a fonte em negrito e colocar umas bordas aqui. Ah, e só para deixar mais bonito visualmente, dá para tirar as linhas que delimitam cada célula. Essas linhas cinzas aqui. Para fazer isso, é só clicar no menu Exibir e desmarcar linhas de grade. E a planilha está pronta. Agora, antes de terminar o vídeo, eu só quero falar de mais uma fórmula que é muito usada no Excel. Vamos supor que, por algum motivo, você queira saber a média dos seus ganhos e a média dos seus custos. Assim como existe a função soma, também existe uma função média. E funciona da mesma forma que a função soma. Só tem que tomar cuidado para digitar o acento no E. Média tem acento no E. Se não digitar esse acento, não vai funcionar. Aí você seleciona os valores que você quer calcular a média. E pronto. Legal, né? E tem várias outras fórmulas para as mais variadas utilidades. Mas eu vou deixar sem essa fórmula de média mesmo. Se você quiser, pode colocar na sua planilha aí, tá tudo bem. Mas eu vou deixar assim só com a soma mesmo. E é isso. Criamos duas tabelas para fazer o seu controle financeiro mensal, vimos como usar fórmulas no Excel e calcular somas e médias de um jeito fácil. Deu para aprender de boa? Coloca aí nos comentários o que mais você quer aprender. Valeu e até o próximo vídeo.